Olá, seja muito bem-vindo ao Finanças Podcast no YouTube. Eu sou Davi Noar e quanto você realmente aprendeu na sua vida? Constantemente em nossas vidas comentamos, às vezes em tom jocoso, sobre o fato de termos esquecido de tudo que aprendemos na escola, estudamos para uma prova ou até mesmo na faculdade. Mas por que será que isso acontece? Existe um estudo, uma teoria, na verdade, chamada pirâmide do aprendizado. Ela é atribuída a William Glasser e mostra de uma forma bastante didática e simplificada como que ocorre o aprendizado no nosso cérebro. E, de acordo com ela, fica dividida da seguinte forma. Quando nós lemos, nós adquirimos 10% do que nós lemos como conhecimento, como aprendizado. Quando nós ouvimos alguém dizendo alguma coisa, ou ouvimos em algum lugar, nós já adquirimos aí por volta de 20%. Quando observamos alguma coisa acontecer, 30%. Quando vemos e ouvimos alguma coisa única, é sobre um único tema, nós vemos e ouvimos alguma coisa, são 50% daquilo ali que nós vamos aprender. Se nós viermos a debater com outras pessoas esse assunto, já pula para 70%. Quando nós fazemos essa coisa, ou seja, colocamos em prática, isso já sobe para 80%. E, por fim, quando ensinamos outras pessoas, esse número passa para 95%. Ou seja, nas situações onde nós precisamos colocar em prática o que nós trazemos de bagagem de conhecimento, que é quando debatemos, quando ensinamos ou quando fazemos, as taxas de aprendizado são maiores. Outro fator muito importante para o aprendizado é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade nada mais é do que uma capacidade do cérebro de se moldar e se modificar de acordo com a necessidade. Por exemplo, quando você nasce, você é um bebê, o seu cérebro não está moldado de forma a captar um som, transformar esse som em um pulso elétrico dentro do cérebro, uma sinapse, e interpretar essa sinapse como algo, como um som de uma palavra ou de uma música. Nós não temos essa capacidade. Com o tempo, com a necessidade de desenvolver isso, o cérebro se molda de maneira a conseguir identificar que um som é um copo quebrando e outro som é uma pessoa falando. Isso também ocorre quando uma pessoa tem alguma deficiência e perde um dos sentidos. Fica cego, surdo, mudo. O cérebro ele se molda de maneira a tirar um pouco da capacidade dessa área que não tem mais, como por exemplo uma pessoa cega, como ela não mais enxerga, não tem necessidade do cérebro manter uma área dedicada a interpretar a visão. Portanto, essa área ela fica um pouco largada de mão e a área da audição, por exemplo, é muito mais trabalhada. Então uma pessoa que é cega, ela consegue ouvir mais e melhor do que uma pessoa que enxerga, porque ela depende dessa audição para poder, entre aspas, ver as coisas. Então esse é o conceito de neuroplasticidade. E o cara aí, virou Ciências Podcast agora? Tá falando de esse negócio do cérebro aí. Pô, vem aqui pra ouvir falar de dinheiro, pô. Tu não vai ensinar nada de finança, dinheiro não, pô? Acalme-se, jovem mancebo. Essa pequena explicação tem tudo a ver com dinheiro. Tem tudo a ver com finança e tudo isso vem a partir do momento que você aprende alguma coisa. Vamos analisar, por exemplo, a escola. A maneira como nós aprendemos na escola. Quando se é muito pequeno, que se entra lá no maternal, jardim de infância, eu não sei como é que é chamado hoje em dia, mas a nossa primeira escola, nós aprendemos a assimilar cores, formas, o que são as letras, como formar pequenas palavras, números, nós aprendemos coisas básicas. Quando nós passamos ali para a segunda escola, vamos dizer assim, que é ali aquele período de quarta, quinta, sexta, sétima série, já se tem um conhecimento mais aprofundado, aprendendo a fazer contas, multiplicar, dividir, somar, ciência, biologia, química, entre outras coisas. Quando passamos para a última escola, que seria o segundo grau ou o colegial, que é onde se aprende a biologia mais aplicada, química, sociologia, filosofia, aprofundados conhecimentos matemáticos, organelas citoplasmáticas e células eucarióticas. Mas será que a gente realmente aprende tudo isso? Por exemplo, será que você não franziu sua testa nessa última frase? Bom, eu sim, eu precisei ler para poder dizer isso aqui. Então o ponto é, será que nós realmente já aprendemos isso? Ou
só foi necessário memorizar essas informações por um curto período de tempo para fazer uma prova. Ou seja, você precisa memorizar tudo aquilo porque você não possui absolutamente nenhum conhecimento sobre aquele assunto. Por quê? A escola soca um monte de conhecimento dentro da sua cabeça. Uma quantidade absurda de informações úteis, tá? Eu não estou dizendo que não é útil saber o que é uma organela citoplasmática ou uma célula eucariótica. Isso é importante. Para quem estuda algo nesse sentido, para quem pretende se dedicar a isso, é de extrema importância. Eu não estou dizendo que isso é inútil. É muito útil. Só não é útil para todas as pessoas. Tá bom, você talvez ainda esteja se perguntando, ok, Davi, o que isso tudo tem a ver com finanças e etc. Tem a ver que a escola, ela vai te preparar, ela vai te educar para coisas que você provavelmente não vai precisar na sua vida. E aí, quando todos nós nos formamos, ali entre nossos 18 e 20 anos de idade, nós sabemos sobre profundos conhecimentos matemáticos, como equações de primeiro, segundo, terceiro, quinto grau, sabemos achar o x em uma equação, mas a gente não sabe o que é inflação, risco Brasil, o que é uma bolsa de valores, o que é a B3, por que as bolsas de valores existem, como se tornar sócio de uma empresa, como poupar. Isso a gente não sabe. Quantas das pessoas que estão envolvidas aqui assistindo esse vídeo precisam de dinheiro para sobreviver? Spoiler, todas. É muito mais fácil você passar um conhecimento que todas as pessoas vão precisar obter do que passar um conhecimento que só algumas pessoas vão precisar. É apenas uma questão lógica. E é por isso que nós estamos aqui, para te ajudar a entender melhor o que a escola não ensinou. Então, se você estiver gostando do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você está achando. De acordo com a CNN Brasil, em agosto de 2021, 72% dos brasileiros, dos consumidores brasileiros, estavam endividados. Esse é um índice da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. De acordo com ela e com o Serasa, são 62 milhões de brasileiros endividados. E isso é resultado de um sistema falho que nos ensina um monte de coisa que nós nunca utilizaremos, coisas essas que não são importantes para a nossa vida, enquanto deveria estar aí nos ensinando coisas que nós realmente vamos utilizar. É claro, o ministro da Educação jamais vai concordar com isso e vai dizer que eu estou correto. Afinal, quanto mais conhecimento uma pessoa possui, mais difícil é dela ser controlada. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Se nesse ponto do vídeo eu disser para você que está me assistindo, você precisa me dar 40% do seu salário mensal, todos os meses, até o fim da sua vida, ou do contrário, eu vou te prender. E tudo isso é só porque eu quero mesmo. Você muito provavelmente vai rir, vai fechar o vídeo e nunca mais vai voltar no canal. Mas se eu te falar que o governo faz isso com você todos os meses, e talvez você nem sequer saiba, ou talvez sabe e não pode fazer nada, porque nós somos facilmente controlados pelo governo. Ou seja, à medida que o povo adquire conhecimento, ele tem mais chances de se rebelar contra o Estado, esse Estado gigantesco que se deita soberano sobre nossas cabeças, usufruindo do nosso dinheiro, do nosso suado dinheiro de trabalho. É claro que o MEC, como eu disse anteriormente, o ministro da Educação, é provavelmente um ser onisciente, capaz de saber todas as necessidades de brasileiros em todos os cantos do Brasil, que é um país de tamanho continental, é bom deixar isso claro. O ministro da Educação, ou o MEC, como você preferir, consegue identificar todas as necessidades de todas as crianças brasileiras, entender o mínimo denominador comum entre todos e descobrir esse aqui é o ponto que todas as crianças no Brasil precisam saber para se tornarem adultos de bem, independente das diferenças dos mais diferentes locais que o Brasil tem, porque nós temos locais onde nevam, locais onde faz um calor absurdo, temos locais com muita floresta, locais sem floresta, mas tudo bem, é tudo a mesma coisa. Diversos dialetos, diversas culturas diferentes, mas é uma única educação e ponto final. Quando nós olhamos em volta, quando nós vamos na rua, quando nós vemos onde o nosso país está em comparação com os outros, fica bem claro que não está indo muito bem esse negócio, né? Fica bastante claro que todo mundo consegue perceber que o nosso país não está bem, que nós poderíamos ter uma vida muito melhor do que a que temos.
e que dá para melhorar. Eu não conheço uma pessoa que fale bem dos políticos. Tudo bem, você pode até ser dessa nova leva que leva a política como torcida, e você torce pro time X ou pro time Y, etc. Mas de um modo geral você sabe que a política é ruim, é suja, é péssima pro nosso país, é péssima para você. Você sabe disso. Mas não tem o que fazer. Não tem como lutar contra esse sistema gigantesco. E não tem porque o povo não sabe que pode. Nós simplesmente não sabemos que podemos fazer isso. Por que tem tantas notícias no jornal que nós não conseguimos entender? Quando se liga a TV e tá lá o apresentador falando sobre o Risco Brasil, sobre a queda ou a subida da Bolsa dos Estados Unidos, o índice de Dow Jones, etc. E normalmente a gente troca de canal, porque eu não sei o que é isso, e troca de canal e vai embora. Isso é justamente porque não conhecemos. E quando não conhecemos, não temos o poder suficiente de comandar as nossas vidas. Sem o conhecimento, não há liberdade real. E sem liberdade, nós vamos para sempre sermos comandados, sendo apenas ovelhas desse grande rebanho que o governo consegue comandar, que o Estado consegue comandar. Ou seja, tudo isso, a melhora do país, a melhora de todas as coisas, como todas as outras, está na nossa mão. Tudo sempre vai depender do quão dedicados nós estaremos para melhorar as coisas e, o mais importante, o quanto nós queremos aprender a aprender. Bom, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se achou legal, se achou ruim, se concorda ou não concorda. Aproveita e deixa o like também, se você gostou do vídeo, é claro. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, manda para um amigo também e nos vemos na próxima.